Salve pessoal, aqui quem fala é o Matheus. Bora para um outro pré-jogo, um novo pré-jogo. Dessa vez o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro. Bom, Corinthians que chega para esse jogo com a vantagem do empate para se classificar para a final. Já o Cruzeiro precisa vencer por um gol de diferença para forçar os pênaltis, ou vencer por 2 gols de diferença para se classificar nos 90 minutos, certo? Bom, sobre o Corinthians, pessoal, eu acabei de ler duas a três coisas. Primeiro, o Ranieri, que ficou de fora até dos relacionados no jogo de ida, na quarta-feira, ele talvez, não vou falar que é a tendência, enfim, né? Mas ele pode ser uma novidade, ele não deve começar jogando, tá? Talvez ele comece, mas a tendência comece o José Martínez. Ele deve começar no banco de reservas, certo? Já o Yuri Alberto saiu de maca no último jogo, na quarta-feira, e ele é uma dúvida pro jogo. Caso não jogue, o substituto dele deve ser o Vitinho ou o Guinegão, certo? Com isso, então, um provável Corinthians tem. Eu já vou dar o spoiler aqui. A tendência é que o time seja baseado no que venceu o jogo de ida, tá? Então vamos lá. O goleiro deve ser o mesmo, Hugo Souza, indiscutivelmente. Mateuzinho. A dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique. Matheus Bidu. José Martínez ou Ranieri. Veremos. A escalação oficial sai às 5 horas da tarde. Carrídio. Maicon. Breno Bidon ou Rodrigo Garro. A tendência é que seja o Breno Bidon. Aguardemos também. Lá na frente, Memphis Depay. Yuri Alberto ou Vitinho, tá? Segundo o meu timão, a tendência é que seja ou Yuri Alberto ou Vitinho. Mas vamos ver, se o Dorival não... Pra mim não ia ser nenhuma novidade se no lugar do Yuri Alberto o Dorival colocasse o Guinegão, por exemplo, tá? Enfim. Agora, a minha opinião sobre a escalação e o que o Corinthians precisa fazer para se classificar para a final da Copa do Brasil, que o Corinthians não chega na final da Copa do Brasil desde 2022, vem em 2023 batendo na trave, vem em 2024 também batendo na trave. Enfim, o que o Corinthians precisa, primeiramente, para avançar para a final da Copa do Brasil, é o seguinte, cara, fica na sua. Só que vai pra cima, empurra os caras pro campo de defesa, faz igual fez no jogo de ida basicamente. Por quê? Porque se for com essa, se entrar em campo de salto alto, se entrar em campo achando que a classificação já tá garantida, o Corinthians pode ser surpreendido. Por quê? Porque o time do Cruzeiro, embora tenha perdido o jogo de ida, é bem verdade, só que o time do Cruzeiro ainda é um time que é forte. É um time que terminou o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar e que qualquer semelhança, uma mera coincidência, claro, né? Vou até bater uma madeira aqui para isolar, para que isso não aconteça hoje. Mas as melhores partidas do Cruzeiro na temporada aconteceram fora de casa. Eu espero que não seja hoje, mas o Corinthians também deve se atentar a isso, tá? Entendeu? Agora, já a escalação. Cara, tem que ser essa escalação. O Dorival, ele o Dorival, ele demorou pra entender o quê? Que esse é o time ideal do Corinthians, né? O problema é o quê? Que ele raramente poderia contar com o Garro, ele raramente podia contar com o Memphis, entendeu? Mas quando ele tivesse o triozinho à disposição, era esse o time do Corinthians, cara. E não tem muita discussão.
muitos jogos nós tivemos que engolir o que? O Angileri de terceiro zagueiro, o Bidu e o Mateuzinho de alas. Não adianta, pessoal, você querer colocar o Bidu e o Mateuzinho de alas, que embora eles sejam muito... Eles ofensivamente eles agregam, só que defensivamente eles não agregam, cara. Entendeu? Não adianta. E outra, eles não são alas, pessoal. Então não adianta você querer teimar numa coisa que você não... Que você sabe. Que você... Eu ia falar que não sabe. Não adianta você querer teimar numa coisa que você sabe que não dá certo. Entendeu? Mas agora ele tá começando a fazer o feijão com arroz, digamos, e que tá dando certo. E que o Corinthians na Copa do Brasil, isso só mostra o quê, pessoal? Que o time é muito copeiro. Esse time do Corinthians é um time, no bom sentido, sem vergonha. Por quê? Porque é um time que, se você for olhar a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro, é uma campanha que é desastrosa. Tanto que termina em 13º, atrás do Santos, que brigou até a última rodada para não cair. Mas você vai olhar na Copa do Brasil, pessoal, o Corinthians, cara, o Corinthians jantou o Palmeiras nos 2 jogos, ganhou lá e aqui. O Corinthians agora ganhou a ida em cima do, ganhou do Cruzeiro no Mineirão, que o Cruzeiro dentro de casa na temporada tudo bem, oscilou um pouco, mas a gente sabe que não é fácil bater nos caras dentro de casa. Os caras meteram 3-0 na gente, embora no Mineirão também, só que nesse jogo a gente também tava sem o Hugo. A gente tava sem o Bidu e sem o Memphis. 3 caras que são importantíssimos pro time, cara. Tanto que quarta-feira não foi outra coisa, foi outra postura. A gente viu um Corinthians o quê quarta-feira? Um Corinthians com vontade, com garra, com determinação, com disciplina, que sabia que o adversário era favorito e mesmo assim não se intimidou. Então isso mostra que o Corinthians é um time que escolhe jogo pra jogar, mas quando esses caras querem jogar, cara, é isso. Eles entregam, eles sabem que são capazes. Tanto que quando eles entregam, o Corinthians se ajuda muito bem com isso, né? Bom, outra coisa. O Corinthians precisa se apegar ao quê? Ao número dos atletas pendurados. O Corinthians tem de pendurados Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Maicon e Garro. Caso um desses que eu citei sejam advertidos hoje com cartão amarelo, eles, em caso de uma eventual classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil, eles não jogariam o jogo de ida da final. Certo? Bom, é isso então. Volto aqui no pós-jogo para fazer o pós-jogo ainda. Tomara que seja o pós-jogo da classificação. Enfim, o vídeo ficou longo, ficou 8 minutos, mas eu espero aí que vocês tenham gostado. Falou, até a próxima e vai Corinthians!